Pessoal, hoje vamos dar início então ao segundo dia, né, do 5º Encontro Intermunicipal de Fauna Sinantrópica. Como eu falei ontem, né, esse encontro ele ocorre desde 2021 por conta de uma demanda do Programa Município Verde Azul do Estado de São Paulo. Na Diretiva de Estrutura e Educação Ambiental, nós tínhamos que fazer um encontro intermunicipal por ano, que fosse contínuo, né, que não fosse pontual, que ocorresse apenas um ano, depois mudasse o foco, fizesse outro. Então, nós decidimos o tema fauna sinantrópica pela parceria, né, de alguns municípios com o Centro de Controle de Fauna Sinantrópica do município de Araraquara, no sentido de trazer alguns animais peçonhentos para cá. Então, esse acordo foi assinado, né, entre os prefeitos e os interlocutores do programa. Mudou o regulamento do programa e não há mais necessidade de que esse encontro seja feito. Só que como nós percebemos que esse encontro é algo muito importante, nós continuamos realizando esse encontro. Então, esse ano, o nosso encontro, né, epidemiologia e medidas de controle das arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti. Então, nós teremos duas palestras no período da manhã e duas palestras no período da tarde. Então, é muito importante, né, quem vir de manhã, que volte à tarde, porque está tendo um controle, né, e para receber o certificado, então, tem que participar dos dois períodos, tá ok? Como ninguém faz nada sozinho, né, esse encontro só ocorreu devido à parceria com várias secretarias e outros órgãos. Então, eu gostaria de agradecer a todos e a todas aqui presentes, né, gostaria de agradecer a subsecretária do Meio Ambiente, a Marina, o chefe de divisão, João Henrique Barbosa, né, dizer que todos nós funcionários nos empenhamos muito, fazer um agradecimento especial à Divisão de Educação Ambiental também, né, ao Alexandre, Leonardo, Silvano, a Neuzinha, a Dona Ângela, a Cida, todo mundo que trabalha aqui no Parque do Basalto, né, que se envolveu. Eu gostaria de agradecer à Secretaria Municipal de Saúde, né, em nome do Dr. Abelardo Ferrares de Andrade, e a subsecretária em Vigilância e Saúde, Alessandra Cristina Nogueira do Nascimento. Agradecer a todos os funcionários que aqui estão, né, que trabalham na área da saúde. Agradecer a Secretaria Municipal de Comunicação, que divulgou o nosso evento e nos ajudou em tudo que foi preciso, em nome de Paula Cardoso Benedicto. A Secretaria de Administração, Subsecretaria da Escola de Governo, Amanda Custódio de Oliveira. Muito obrigado, viu, Amanda? A Amanda fez tudo para a gente, crachá, credenciamento, certificado, lista de presença, né, e ela nos ajudou, né, em toda a logística do evento. Agradecer à Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp e ao Itoques Lab, em nome da professora doutora Manuela Berto Puca. Então, aos alunos da Unesp que aqui estão e à professora da Unesp, né, muito obrigado por ter contribuído conosco, né, ao longo da semana. A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, João Henrique de Freitas, e em especial ao Banco de Alimentos, né, se nós estamos tomando um coffee hoje, é por conta do Banco de Alimentos da Secretaria Municipal de Agricultura. Então, quero agradecer de coração mesmo o empenho que eles tiveram para disponibilizar o coffee para a gente, tá? Ao Grupo de Vigilância Epidemiológica, em nome de Vanessa Maria Octaviano, ela é enfermeira, diretora técnica substituta da GVE 12, e a todos os municípios que se inscreveram: Rincão, São Carlos, Cândido Rodrigues, Dois Córregos e Matão, Santa Lúcia, Ibitinga, Dourado, Porto Ferreira, Nova Europa, Tabatinga, Taquaritinga e Santa Ernestina, 13 municípios. Só para me confirmar aqui, alguém de Rincão aqui hoje? Pessoal de Rincão lá, obrigado pela presença. São Carlos, pessoal de São Carlos, muito obrigado também por vocês terem vindo. Cândido Rodrigues, Dois Córregos, pessoal de Dois Córregos, muito obrigado
por vocês estarem aqui conosco. Matão, obrigado pessoal de Matão também. Santa Lúcia, o pessoal de Santa Lúcia veio ontem. Ibitinga, também veio ontem. Dourado, Porto Ferreira, Nova Europa, Tabatinga, Taquaritinga, Santa Ernestina. Então, os que vieram ontem, né, tiveram as palestras e hoje, vocês que vieram hoje vão poder estarem prestigiando as palestras. Pessoal, depois, logo após as palestras, nós vamos ter uma mesa redonda para fazer uma troca de experiência do que ocorre, de como se trabalha em cada um dos municípios, tá? Como o professor, professor Adilson, ele vai ter um compromisso, então eu acho que vocês podem fazer as perguntas para ele logo durante a palestra, tá? Porque depois ele tem um compromisso e ele não vai conseguir ficar até o fim. Então, eu gostaria de convidar para a primeira palestra o Dr. Adilson César Abreu Bernardi, farmacêutico, microbiologista, mestre e doutor em biociências e biotecnologia, docente da Uniara. Bom dia a todos. Prazer estar aqui novamente. Agradeço novamente também o convite, poder participar junto com vocês, né, desse momento importante. E é sempre, assim, vamos falar assim, a gente acaba sempre somando a respeito desses assuntos, né, que a gente vem trabalhando sobre o Aedes aegypti, né, sobre a dengue e outras arboviroses associadas. Eu acho que a gente tem que estar nos alertando cada vez mais a respeito do assunto. Mais ou menos o que eu vou estar comentando com vocês hoje, a gente vai ver que isso é um problema que vem crescendo cada vez mais e a gente não pode perder o controle disso, né? A gente vem observando situações cada vez maiores, né, cada vez mais intensas, e a gente não pode ficar só nos números, né, só nos dados. A gente tem que começar também a pensar em agir, né, se mexer, não depender muito de outros, né, acho que cada um fazendo a sua parte já é importante, tá? Então vamos lá, então a gente vai trabalhar sobre essas mudanças climáticas, né, na ascensão, ou seja, no crescimento dessas arboviroses, principalmente transmitidas pelo Aedes aegypti. Então, essas arboviroses, só como informação, é um grupo, né, de doenças transmitidas por artrópodes. Esses artrópodes podem ser aí os mosquitos ou alguns carrapatos. Nós vamos estar focando nos mosquitos. E são mais de 545 vírus isolados desses artrópodes, é bastante. Alguns ainda nem explorados, né, estão no ambiente natural. Cerca de 150 desses 545 causam doença no homem, né, a maioria deles causando essas febres indiferenciadas, né, assim, febres que não se sabe de onde que vem, o que é, né. Alguns tipos de vírus a gente já tem contato e tem os exames, os diagnósticos laboratoriais sendo realizados, outros ainda não, desconhecidos. Algumas encefalites, né, que seria um problema parecido com uma meningite, né, associada ao sistema nervoso central, e febres hemorrágicas, né, que é também bastante preocupante, que é uma parte importante da dengue que a gente teme, né, que seria a principal. Então, nós vamos estar falando sobre isso. Bom, falando dessas arboviroses, nós temos que pensar assim, né, esses tipos de mosquitos e artrópodes, né, eles precisam encontrar um meio para sobreviver, principalmente o meio natural, de onde eles vêm. Então a gente vê o Brasil com uma grande extensão territorial, são um pouco mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, e principalmente grande parte dessa área, né, um terço é coberto por florestas tropicais, outros ecossistemas. A gente sabe que a gente tem uma diversidade muito grande no nosso país, principalmente devido às condições climáticas, né, que mudam bastante. E também, no meio disso tudo, né, as grandes cidades populosas e infestadas, né, pelo Culex e pelo Aedes aegypti. Então, isso já acontece naturalmente e a gente vem, né, encontrando alguns desafios importantes para isso.
Outro fator preocupante, né, a nível dos desmatamentos, que acontece com frequência, que a gente sempre observa, uma migração populacional, né, bastante grande, a ocupação desordenada dessas áreas urbanas, como a gente vê nas imagens, né, a população ocupando áreas próximas, né, aos rios, né, e principalmente em situações precárias, né, de sobrevivência, em condições, né, sanitárias bastante ruins, que favorecem, né, essa amplificação e transmissão desse vírus. Então, a gente vê um conjunto, né, de situações que favorecem tudo isso, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem, né, as inundações, né, essas áreas todas acabam sofrendo bastante, e aí acaba aumentando as chances de proliferação desses artrópodes e, consequentemente, transmitindo esses vírus, né, que é a principal característica. E aí, né, como a gente está falando dele, do Aedes aegypti, né, então, fora outras patologias, mas as principais, né, a dengue, né, e aí seus sorotipos, né, 1, 2, 3 e 4, o Zika, né, o Zika vírus, a febre amarela, né, e a chikungunya. Então, são 4 patologias importantes, né, que se misturam e que estão no nosso meio, né, devido a esse agente, né, esse artrópode. E aí, a pergunta, né, que é o foco da palestra, a gente fala assim, ó, como que as mudanças climáticas, né, estão favorecendo a disseminação dele, né? O que vem acontecendo? Então, ultimamente, os pesquisadores estão estudando muito a respeito disso, porque isso tem favorecido, né, o aumento da quantidade desses mosquitos, e aí a facilidade, então, da disseminação, né, e o aumento dessas patologias nas suas regiões específicas. Isso tem mudado muito o cenário, e isso é uma observação bastante importante. Então, aqui eu peguei uma fala, né, de um pesquisador da Fiocruz, e um trabalho que foi publicado na Nature, né, olhando, né, tendo esse olhar crítico. Então ele fala assim, as constantes ondas de calor causadas pelas mudanças climáticas, né, associadas à urbanização incompleta, tá, e a grande circulação de pessoas em determinadas áreas estão influenciando na expansão da dengue para o interior do país. Então, a gente tem observado que, né, o mosquito, junto com o vírus, né, tem saído das regiões específicas e buscando outros ambientes, né, e principalmente, que a gente tem comentado bastante, se adaptando a isso, né, buscando aprender a viver nesses locais diferentes. Então, isso é o que revela, né, o estudo, né, de mudanças climáticas, anomalias térmicas e a recente progressão da dengue no Brasil. Então, esse trabalho foi publicado, né, e esse aumento da temperatura, que é bastante importante, né, junto com esse desmatamento, né, a gente sabe que algumas condições climáticas têm alterado bastante isso, e isso favorece muito, né, como fala assim, a transmissão dessas patologias devido à grande quantidade desses artrópodes. Então, quanto a essas mudanças climáticas, né, outro estudo também lá nos Estados Unidos, nessa Universidade de Stanford, foi apresentado agora no final de 2024, tá, estima que o aquecimento global já responde por aproximadamente 19% das infecções de dengue no mundo, né? Isso é bastante importante, né? É um ponto assim, ó, bem crítico, né? 20% é uma observação, né, que a gente tem que começar a enxergar como um risco subsequente, porque ainda o estudo fala que esse aumento da temperatura média, especialmente na faixa entre 20 e 29 graus, cria condições ideais para o vírus, tá? E também pode levar a um crescimento de 200% nos casos em regiões endêmicas nas próximas décadas, né? É um pouco assustador, né? A gente começar a observar isso, e a gente tem, né, nesses picos de problemas que a gente enfrenta nessas épocas mais críticas, mas isso pode se tornar contínuo, né? Assim, ó, a gente vê nos momentos específicos esse acontecimento, mas segundo esses estudos, se a gente começar a avançar desse jeito, isso vai se tornar assim, ó, contínuo, né? E não mais sazonal como a gente vem observando, né?
Assim, os gráficos, os estudos mostram, né, bastante essa parte da sazonalidade, mas eu acho que um olhar para isso é importante, principalmente nessas mudanças todas que já estão sendo observadas, para que a gente não mantenha, né, esse quadro. Então fala-se que hoje cerca de 257 milhões de pessoas vivem em áreas onde a incidência da dengue pode dobrar, né, em 25 anos. Então, se a gente já fica alarmado, assustado com as condições, né, endêmicas ou epidêmicas, né, isso tudo pode piorar. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Então, aqui está o trabalho científico, que é um resumo, né, do que eu falei, que trata desse assunto, né? Então, tem grupos de pesquisadores importantes trabalhando a respeito com isso. E alguns fatores específicos, né, que contribuem para esse cenário, alguns, né, que a gente já trabalha, já conhece bastante, mas é importante estar sempre enfatizando, né, são dados do governo federal. Então, falar o aumento da temperatura, essas altas ondas de calor que a gente vem encontrando. Então, essa alta temperatura acelera o ciclo do Aedes aegypti, né, melhora para que ele consiga, né, chegar nas fases, né, do mosquito, permitindo que os ovos e as larvas se desenvolvam mais rapidamente em condições de calor extremo. Então isso facilita, né, assim, ó, conforme a fêmea ela faz a cópula, né, põe os ovinhos, e aí a larva, né, isso tudo vai se proliferando no mosquito muito mais rápido. Então os mosquitos adultos, né, tornam-se mais ativos em temperaturas mais altas, ficam mais ávidos, né, ou seja, o ambiente é bem específico para eles, aumentando sua taxa de reprodução, ou seja, mais ovos, mais mosquitos, né, mais acasalamentos e o número de picadas por dia. Então, mais pessoas sendo picadas, mais pessoas doentes, né? Então, ampliando a transmissão dessas doenças. E como a gente viu, a gente tem um foco importante para a dengue, devido à sua característica mais próxima de nós, mas as outras patologias também, né, que eu comentei, pode estar surgindo junto, como estão isoladamente, mas elas estão juntos. Então, algum trabalho científico também, mostra esses estudos em todo o país, né, na parte dos territórios. Então, ele fala assim, ó, a dengue vem se espalhando para as regiões sul, né, e centro-oeste, nessa região, onde não tinha uma característica importante, tá, não era tão comum. A gente tem uma área alagada no centro-oeste, né, tem o Pantanal associado, mas era um ambiente, né, controlado. Então, o aumento na ocorrência desses eventos climáticos extremos, como secas e inundações, vem trazendo, né, esse perfil. A degradação ambiental, especialmente no Cerrado, que vem sofrendo com esse desmatamento, também mudando, né, todo o ambiente. As queimadas e a conversão de florestas em pastos também vem favorecendo tudo isso. Então, alguns animais, né, acabam sofrendo com isso, a gente vê as perdas, mas outros se adaptam e conseguem sobreviver e aí acabam dominando o ambiente. Então, os predadores acabam não existindo mais, né? Você não tem mais, como fala, todo o ciclo, né? Toda a cadeia alimentar, né, acaba sendo desfeito. Também, né, no interior do Paraná, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, né, o aumento das temperaturas está se tornando quase que permanente, né, então já é um olhar importante, né, não é mais só esporádico. Então, até uma fala, né, de uma pessoa ali, do pesquisador, fala assim, a gente tinha 5 dias de anomalias de calor, né, tinha algumas mudanças, agora são de 20 a 30 dias de calor acima da média ao longo do verão. Ou seja, se a gente for olhar para essa informação da avidez do mosquito, né, da facilidade de proliferação, isso tudo são 20, 30 dias a mais disso acontecendo, né, e de transmissão, né, assim, a toda, né. Então isso dispara o processo de transmissão de dengue, tanto por causa do mosquito, quanto pela circulação das pessoas também. Então, é uma observação. E nas regiões que estão sofrendo com altas temperaturas, né, observa-se o desmatamento também muito acelerado. Então, esse é outro olhar, né? Então, esse é outro estudo fazendo essa relação. Eu falei para vocês, né, os predadores naturais acabam morrendo, perdendo o seu ambiente, né? Então, dentro do Cerrado brasileiro,
as cidades, né, que já têm ilhas de calor, ou seja, locais aonde esse aumento da temperatura intensa devido a esse desmatamento, né, mudança do comportamento da fauna e flora, né? Então, áreas de subúrbio ou periferias com péssimas condições de saneamento básico também, tornando mais difícil combater o mosquito. Então, você tem ambientes mais fáceis dessa proliferação acontecer. Então, é em cima desse olhar, né, que a gente precisa começar a pensar também em nós, né, na nossa macro e micro região, no ambiente onde a gente se encontra. Porque a gente vem observando esses outros ambientes, esses processos acontecendo bem acelerado, né? Isso vai chegando cada vez mais para nós também, principalmente porque a gente está numa região, num estado bastante populoso, né? Isso piora essa situação para nós. Então aqui, nesses estudos, né, então mostra o número de dias por anomalias, né, máximas de temperatura durante os verões de 2007 a 2013 nesse mapa, e de 2014 a 2020 nesse mapa, mostrando esse aumento, né? Então a gente vê a região norte, ali no Amazonas, sempre com menos número, né, assim, dessas anomalias de temperatura. Observa aqui um quadro um pouco diferenciado, né, mas a gente vê, né, um aumento bem expressivo, né, dessas regiões todas que a gente veio falando, e aqui no sul também poucas anomalias, aqui já acontecendo alguma coisa também, tá? Então a gente observa no vermelhinho, né, aqui ó, de 12 a 30, né, dias aí de temperaturas altas fora do padrão. Então era mais espaçadas, região nordeste, agora a gente vê bastante aqui no sudeste. Aqui também a incidência de dengue, observada em cima desse olhar do aumento da temperatura também, nessas micro-regiões do Brasil, entre 2000 e 2006, 2007 a 2013, 2014 a 2020. Né? Então, aqui 2000 a 2006, tá? Menor incidência, né? A gente vê um aumento bem expressivo aqui, você vê, ó, um ano depois de um tempo, explode bastante aqui nessa região centro-oeste, devido a esse olhar também que eles fizeram quanto ao desmatamento, né, aqui no norte. Depois aqui possivelmente muda, né, essas estações climáticas, mas a gente vê uma manutenção nessa região aqui, um aumento aqui, tá vendo? Aqui a gente tinha menos, né, essa incidência agora aumentou bastante, ampliou. E aí então, espera-se, né, com esse olhar crítico, que isso vai permanecer se a gente não começar a fazer nada, né. Então, são várias ações, né? Não é só de um indivíduo, de um grupo, né? Mas de vários aí para poder amenizar um pouco tudo isso. Aqui também, um outro, no mesmo estudo, né? Mostrando aqui, principalmente nessas 5 micro-regiões, né? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, tá? De 2007 a 2013, 2014 a 2020. Então, aqui a gente observa de 2014 a 2020, 2007 a 2013, essa distribuição nas regiões, né, com essas anomalias de temperatura. Nós estamos aqui no vermelhinho, né, então esses números aumentam, né, nesse período bastante intenso também. Outro fator importante, né, é as mudanças no padrão de chuva, que lógico que tem a ver também com esse aumento de temperatura. Tá? Então as chuvas irregulares e períodos prolongados de seca, né, seguido por chuvas intensas, criam ambientes propícios para o acúmulo de água, né? A gente vai ver tanto na seca quanto na inundação, favorecendo a proliferação do mosquito em recipientes como caixas d'água, né, principal, pneus e calhas, como a gente já conhece. E a expansão de áreas úmidas após os eventos climáticos extremos amplia os locais de reprodução. Então, o calor, o desmatamento, que a gente já falou, vai mudando, né, esses padrões de chuva. A gente vem observado mesmo, né, ultimamente, a quantidade de chuva torrencial, né, a quantidade de água que cai, né, que chega para a gente, acaba favorecendo. Né, aqui, os eventos, né, que a gente sempre ouve na mídia, né, o El Niño, tá, que aquece acima do normal as águas do Oceano Pacífico, na linha do Equador, também traz esse impacto para a gente. Então isso, a parte climática sempre está observando e já estima, né, nos próximos anos o aumento disso. Então ele fala assim, ó,
quando, né, teve o El Niño, o verão começou antes, né? Então, aqui ele fala ainda assim, né, em setembro já estava um calor infernal, né, ou seja, só lá para dezembro, né, novembro, dezembro, que era para estar chegando uma temperatura maior, aqui a gente observa um calor grande, ou seja, um tempo a mais para esse mosquito proliferar, né, um tempo a mais para as possibilidades dele chegarem até nós e o vírus junto. Então esse calor fora de época, né, combinado com as chuvas, e mais os criadores disponíveis, faz o tempo de reprodução do mosquito aumentar, né? Então essas informações da Fiocruz, né, então são os estudos, né, que eles também estão observando. E aí essa imagem do El Niño, da Laninha, né, no Brasil, então um chove demais, outro seca demais, né, então a gente tem os períodos de estiagem, né, que a gente fala assim, não tem água, não tem mosquito. Mas o problema maior, que a gente estava até comentando, é a respeito disso, né? Não tem água, mas as pessoas acabam guardando essa água, né, para ter. Né? E aí, se não guarda, né, com cuidado, o mosquito encontra ambiente. Né? Então, assim, acabou, né, a chance dele aqui, ele vai para onde? Né? Para as residências, para os locais onde esse acúmulo está sendo, as cisternas, né, onde está tendo. Então, até comentei que 2014, 2015, teve uma crise hídrica em São Paulo, na cidade de São Paulo, e aí foi onde teve uma explosão de dengue, justamente por causa desse guardio da água, né? As pessoas tinham que ter a água para se alimentar, para banho, lógico, né, para uso, mas guardavam de qualquer jeito. Então, caixas d'água que foram comprando, abertas, né, tanques, aí, latas, né, guardando essa água e esquecendo que o mosquito estava ali. Então foi um boom também. Então é um olhar, né? A seca pode ter um raciocínio de que ele não vai aparecer, mas se eu acumular essa água de algum jeito, ele vai também encontrar ambiente. E lógico, né? Os ambientes favoráveis, aonde ele vai se proliferar com facilidade. A expansão geográfica do mosquito, né? Ou seja, aonde ele já vai se espalhando, né? Então, o aumento das temperaturas permite que o mosquito sobreviva e se reproduza, né, em regiões anteriormente consideradas frias. Tá? Então, ampliando sua distribuição para áreas de maior altitude, latitude. Antes, livre do vetor, não existia. Existiam alguns casos, né, que a gente fala autóctone, né, algumas situações muito esporádicas. Hoje, isso já tem um aumento impactante. Então, regiões como o sul do Brasil, né, que antes tinham baixa incidência da dengue, estão registrando um crescimento significativo dos casos. Então, isso deixa o pessoal um pouco assustado. E aí, então, tem aí algumas reportagens, né? Eu acabei até procurando para a gente falar um pouco sobre isso. Então, eu falei assim, a dengue avança no sul do país e aponta impacto às mudanças climáticas. A gente vê, né, o problema que eles tiveram com as altas chuvas, né, que inundaram todas as cidades, né, foi bastante triste o acontecimento lá. Então, isso devido a esse problema, ó, com surtos em regiões historicamente protegidas pelo frio, o Brasil enfrenta novos desafios no combate à doença, agravados por desigualdades sociais e a crise climática. Então, comentei também que o pessoal está até assustado, né? Eles estão desesperados lá no sul devido a esse aumento, né? Porque está se tornando meio assim, de risco para eles. Então, o Rio Grande do Sul virou um retrato invertido da dengue no Brasil, coisas que falam assim, não chega lá porque é frio, né? Então, ele fala assim, se antes o frio mantinha o Aedes aegypti sob controle, agora o mosquito que transmite o vírus causador da dengue, né, encontrou um clima favorável para se espalhar pelo estado. Gostou do ambiente frio, né? A doença não para de avançar, até agora 8 de maio, né, foram 15.643 casos confirmados e 8 mortes. Tá? Então, bastante alarmante, né? Então, isso mostra a resistência, né, do mosquito, a sobrevivência, a adaptação. Então, eu falo assim, como a gente se adapta também a algumas situações, todos os seres vivos também buscam essa adaptação e tendo as facilidades de multiplicação. Então, se você tinha 10 mosquitos, né, que se proliferavam durante o frio, né, isso sumia. Hoje, se você tem um ambiente favorável, que você tem 1.000, né, 100 vão sobreviver e aí vão acabar, então, se multiplicando. E aí uma fala desse pesquisador do Instituto, né, Tecnológico lá da Fiocruz, lá do Sul,
Ele coloca, ele fala assim, ó, a gente tinha visto a dengue entrando no sul, onde não tinha epidemias tão frequentes, porque a barreira climática impedia, né? Então, sabiam dessa condição de facilitadora, né? Então, agora, além de estar se deslocando para regiões subtropicais, ele está subindo as montanhas. Então, se o mundo continuar aquecendo, poderemos ter epidemias de dengue até na Europa e nos Estados Unidos. Então, ou seja, assim, se a gente observa essas mudanças climáticas, a gente tem visto isso, né? Queimadas na Europa, né? Como a gente teve ano passado bastante por aqui, né? E aí também lá nos Estados Unidos, né? Essas inundações acontecendo também em algumas regiões, isso também facilita essa proliferação. A gente sabe que não tem uma característica desse mosquito estar lá com frequência, mas a gente observa também, né, a distribuição de doenças, né, ou até desses vetores por navios, aviões, né, isso tudo pode chegar nesses pontos e o mosquito encontrar um ambiente facilitador para ele. Então, em alguns países europeus, como a Espanha e a França, já há registros de casos autóctones, né, infecções adquiridas localmente em relação com viagens em regiões endêmicas, ou seja, então é local, né? Então ele vai começar a se proliferar. E aí, com os indivíduos doentes, a facilidade de transmissão da patologia. A urbanização desordenada, né, que a gente já comentou bastante. Então, o crescimento de cidades sem uma infraestrutura adequada, principalmente no saneamento básico, né, fica mais precário, a falta de controle de resíduos, a gente fala bastante disso, né, cria mais locais de proliferação do Aedes aegypti. Mas a gente observa, né, até aqui, nas nossas cidades, onde a infraestrutura é adequada, né, esse controle de resíduo fica precário, né, a gente vê as pessoas, os acumuladores, né, que hoje aumentou muito. Então, isso faz esses criadores aumentarem cada vez mais. Né, ontem a fala da Paula ainda, né, comentando a respeito, né, da dificuldade que tem desse olhar, né, dessa conscientização da população. Eu falo que esse é um ponto primordial que a gente tem dificuldade de trabalhar, né? As pessoas não entenderem, não compreenderem, né, não enxergarem que ele é um facilitador disso tudo, dessa distribuição. Então, as populações vulneráveis em áreas de risco ficam mais expostas à ocorrência dessas arboviroses. Então, essas populações vulneráveis, né, são indivíduos com problemas de saúde, que a gente chama de comorbidades, né, indivíduos já, né, com instalação de doenças, ou até crianças, né, idosos acabam, né, correndo um risco maior. Então, a gente encontra essa situação, né, em vários locais, com esse crescimento desordenado, né, com essa falta de estrutura. O impacto, né, na sazonalidade das doenças, a gente fez algum comentário a respeito disso. Então, com os padrões climáticos mais imprevisíveis, essa sazonalidade das arboviroses está se tornando menos definida. Comentei, né, a gente tinha os períodos, né, de outono, inverno, primavera, verão, né, e aí um padrão específico que você se programava para você esperar, né, e combater, e ter aí recursos para tudo isso. Hoje, e até com aqueles dados iniciais que eu falei para vocês, esse aumento de 200%, a gente vai perder um pouco o chão nesse sentido, né? O preparo vai ter que ser um pouco mais diferente. Então, a necessidade de novos estudos, né? Nova estruturação desse olhar, já que isso, se for realmente se manter frequente, né, contínuo, a gente vai ter que ter um outro modo de ataque, né? Um outro modo de poder auxiliar nesse processo. Então, o que significa, né, que casos podem ocorrer ao longo de todo o ano, dificultando o planejamento e controle por parte das autoridades de saúde, né? Então, dificulta, mas como o mosquito também encontra meios, né, de poder sobreviver, de atacar, a gente também tem que encontrar possibilidades para isso, né? Então, a gente também, do outro lado, tem que também se armar, né, de meios de conseguir não deixar isso se estender tanto, senão vai ficar fora de controle. Aí a gente não tem, né, muito depois o que fazer. Então a resposta, né, a tendência do aumento, né, durante o período sazonal, né, desde 2023, né, o Ministério da Saúde vem
trazendo algumas ações, né? Por exemplo, né, mantendo a vigilância constante sobre o cenário epidemiológico, né, promovendo ações contínuas e capacitando estados e municípios para enfrentar as diferentes situações. Então, dependendo das regiões, né, de como isso tudo vem acontecendo, como ele se mostra, né, essas ações vêm sendo realizadas, né? E eu acho que vocês são os principais disseminadores disso tudo, né, são peças super importantes, né, que a gente tem que acabar fazendo isso. No período sazonal de 2024 e 2025, então o governo federal vai aplicar, né, mais de 1,5 bilhões, né, na aquisição de vacinas contra a dengue, insumos laboratoriais para testagem dessas arboviroses, insumos para controle vetorial, mobilização e conscientização da população, que eu acho que o foco é bastante aqui, né, além de suporte aos municípios para esse custeio assistencial, né. E a gente vai ter que, assim, ó, esses dados, né, precisam chegar também adequados, né, para o Ministério, para poder essas ações cada vez ser mais representativas, né. Também no período de baixa transmissão, estão sendo priorizadas as ações preparatórias, com a intensificação do controle vetorial do Aedes, né, utilizando tecnologias adaptadas às realidades locais, preparação das redes assistenciais com a qualificação das equipes e parcerias com entidades privadas para garantir o atendimento oportuno à população e reduzir essas hospitalizações, né. Então, será que a gente consegue isso, né, com essas mudanças todas, né? Ou a gente precisaria de um novo modo, um novo meio de ataque? Eu acho que vale a pena a gente começar a pensar nisso também, né? Assim, para poder chegar até aos órgãos superiores, né? Qual é a real realidade, né, do que a gente está vivenciando, né, e não um cenário total, né, mas assim, um específico de cada região. E com todos esses estudos, né. As novas tecnologias, né, que vêm surgindo para melhorar, né, para diminuir a intensidade, né, principalmente do impacto dessas mudanças climáticas na disseminação do Aedes aegypti. Então, o Ministério da Saúde vem adotando uma série de tecnologias para o seu controle. Então, algumas delas, né, incluem essas estações disseminadoras de larvicidas, tá, o monitoramento entomológico, né, desses ovitrompas, a borrifação residual, né, intradomiciliar, o método, né, de Wolbachia, o uso de inseto estéreo irradiado. Então, tem outras mais, né, que estão sendo utilizadas, mas, assim, ó, tem se feito algo para tentar também segurar, né, de outro lado ele, né. Então, esse método Wolbachia, que utiliza uma bactéria que não tem capacidade de causar doença na gente, né, então nem nos animais, mas que bloqueia a proliferação do vírus no organismo do mosquito, né, e aí, então, ele acaba sendo eliminado. Então a gente acaba usando uma metodologia natural, né, própria do ambiente onde ele vive. Então, na tentativa de diminuir. Depois, né, assim, uma fala também de uma reportagem da Fiocruz a respeito desse método, lá em Niterói, né, no Rio de Janeiro, o resultado alcançado no município em 2023 foi a redução de 69,4% dos casos de dengue, tá, em 56,3% dos casos de chikungunya, 37% dos casos de zika, então ajuda muito. Então, principalmente, assim, ó, você não tem um mosquito, né, você não tem a proliferação dele, né, e aí isso vem ajudando, mas não que o restante não deva ser feito. Iniciativas também na Indonésia, Austrália e Colômbia mostraram as reduções superiores também a 75% nos casos de dengue, né, aí principalmente em algumas áreas-alvo, onde a ocorrência era maior. E aí também uma outra tecnologia que eles estão estudando, né, então assim, ó, o mosquito também tem um sistema imunológico, né, dele, e ele também não gosta do vírus, né, o vírus também ele tenta combater, então eles estão buscando meios de estimular o sistema imunológico do vírus a combater o vírus, do mosquito a combater o vírus, né, então aumentar a imunidade do mosquito, para que o vírus não sobreviva dentro dele, tá? E aí, lógico, você não tem aí, ó, a passagem, né, a transmissão. Então, no campo da imunização, né, as perspectivas são animadoras. Então, a gente tem a vacina, a Qdengue, né, que mostra eficácia superior a 80% contra os 4 sorotipos, e amplia as opções de prevenção, né, para as pessoas entre 4 e 60 anos.
A expectativa, né, da vacina do Butantan, que já foi desenvolvido, estão aguardando aprovação, né, e aí essa vacina, ela é importante, que é de dose única, né, eficácia de 79,6%, é uma vacina nacional que pode ser incorporada ao Programa Nacional de Imunização. Isso já vai melhorar, porque você não tendo o indivíduo doente, né, você não transmite, né, o vírus. Isso é muito importante. E aí também, né, uma fala aí do Ministério quanto às ações que eles estão realizando, fizeram, né, lá no G20, os impactos na saúde pública, observando, né, durante essa presidência lá no G20, destacando a urgência em abordar os impactos nas mudanças climáticas, principalmente associados na saúde pública, enfatizando a necessidade de ações para a disseminação do Aedes aegypti. Ou seja, né, para o mundo, né, isso é importante. Tá? Então, como a gente já tem esses estudos da possibilidade de disseminação em outros locais, em outros países, então a gente controlando aqui ensina também esse pessoal. Então, essa liderança internacional reflete um compromisso brasileiro em enfrentar os desafios impostos pelas alterações climáticas. Né? A gente sabe, né, como a gente já falou, que não é só um fator que ajuda, né, mas é bem multifatorial tudo isso, que outras ações são importantes para que essa mudança climática não aconteça. No âmbito nacional, o Ministério da Saúde tem implementado estratégias inovadoras para combater o mosquito, como a gente tem visto essas tecnologias novas. Uma das iniciativas é a instalação dessas estações disseminadoras de larvicida, que a gente comentou, né, em áreas mais vulneráveis, comunidades periféricas, locais de difícil acesso, né, e conscientizando também essa população. Então, essas estações utilizam larvicidas que impedem o desenvolvimento dos ovos do mosquito, contribuindo para a redução da infestação, né, do mosquito vetor. E, além disso, o Brasil tem sido referência para outros países, né, que buscam entender a dinâmica dessas doenças e as estratégias do controle do vetor. Então, essa tecnologia nossa, essa preocupação nossa, também está sendo disseminada para outros países, né, para as outras áreas fora da gente aqui. E a cooperação internacional tem sido fundamental para compartilhar conhecimentos e desenvolver abordagens eficazes no controle, né, do Aedes. Então, a gente tem algumas pesquisas, né, relacionadas, associadas ao Brasil, às universidades e ao exterior, né, às universidades fora daqui. Então, em cooperação, né, os trabalhos de identificação de novos medicamentos, novas vacinas e tudo mais que a gente pode pensar em todas as áreas de contenção do Aedes, da própria doença, estão sendo realizadas, né? Então, vários pesquisadores, né, que trabalham em conjunto para tentar ajudar nesse processo, também em contato com universidades estrangeiras, também estão em auxílio. Então, isso é muito importante também, né? Essas tecnologias vão sendo trocadas. Então, além disso, o Brasil também tem sido referência para outros países que buscam entender essa dinâmica, né, e como controlar esse vetor. Essa é uma realidade nossa, já de bastante tempo. Então, é um modo de levar essa informação nossa, dessa nossa vivência. A cooperação internacional tem sido fundamental para compartilhar esses conhecimentos, como a gente já falou, no controle. E aí, como contribuir para eliminar esses focos, né? São pontos que a gente sempre bate, né, nessas teclas, e que são importantes, a gente sempre está enfatizando e lembrando, né, principalmente com esse olhar, né, com a cuidado maior disso tudo. Então, essas medidas cotidianas que a gente já conhece, né? Então, por exemplo, tampando as caixas d'água, ralos e pias, né? Às vezes são pequenos focos, né, que a gente nem acha que ia ter esses criadouros, higienizando os bebedouros de animais de estimação, né? Descarte de pneus velhos junto aos serviços de limpeza urbana na cidade, e aí também, né, um controle nesses locais de descarte, né? Então o pessoal joga lá, mas também não pode ficar lá de qualquer jeito. Então, caso precise guardá-los, mantenha o local coberto, protegidos da água. Não é isso que a gente olha, né? Não é isso que a gente verifica. Então, retira a água acumulada de bandeja externa de geladeira e bebedouros, lavando com água e sabão. E aí, o importante aqui, né, dessa ação física de esfregar, né? Porque o vinho gruda e às vezes só tira a água, não faz esse processo. Então, com uma bucha.
as calhas, as lajes, né, da sua casa, né, areia nos cacos de vidro de muros, né, a gente encontra bastante isso ainda, que possa acumular água. Então, qualquer microfoco, né, o ovo já é tão pequenininho, né, então qualquer pequenininho, achei interessante, depois a Paula vai falar para vocês, um microfoco, né, que eles encontraram. Areia nos vasos de plantas, né, amarre bem os sacos de lixo, não descarte resíduos sólidos em terrenos abandonados na rua. Né, faça uma inspeção em casa pelo menos uma vez por semana para encontrar possíveis focos de larvas. Né? A gente nunca acha, mesmo que a gente trabalhe com isso, que vai ter isso do nosso lado, às vezes vai ter. Né? Sempre que possível, faça uso de repelentes, instale telas, né? Especialmente nas regiões com maior registro de casos. E receber, né, os agentes comunitários de saúde e controles de endemias que trabalham na cidade. Né? Então, esse é outro ponto importante que acho que vocês trombam muito com isso, né? A dificuldade disso, né? As pessoas não atenderem, né, não gostarem. Né? E aí eu comentei ontem ainda que a gente ainda tem infelicidade hoje de pessoas de má fé que usam, né, a roupa de vocês, né, o crachá, né, que são pessoas aí que querem assaltar as residências, né? São os fakes, né, agentes sanitários, que acabam trazendo problema e a população fica desconfiada, né. E aí eu trouxe algumas informações, né, de uma informação do governo federal, da dengue e de outras arboviroses, né. Então esse informe semanal aqui, né, de primeira a 20ª semana de 2025, foi até dia 19 de maio. Então a gente observa a dengue aqui, né, com coeficiente de incidência, aqui em azulzinho, então nas primeiras semanas do ano, então janeiro, fevereiro, né, tem crescente, então a gente observa essa intensidade devido às chuvas, né, o calor, e aí depois a gente vê uma queda, né. Então tem essa mediana, e aí então essa memória em cinza, esse canal endêmico, que é essa memória de outros anos, né. Então como que a gente está nesses casos de incidência. Aí depois aqui o coeficiente de incidência, né, e óbitos. Então, em vermelho, né, os casos confirmados. Aqui em azul, em investigação. Então a gente encontra bastante ponto de óbito, né, todo no país. Algumas áreas, né, com bastante intensidade. E aí também, em cada estado, né, o coeficiente de incidência, aqui nós estamos nesse rosa, maior que 948,77 casos por 100 mil habitantes. E aí, então, os casos, né, em investigação e os confirmados de óbito. E aí a gente vai observando as outras regiões. Então, está bem distribuído, né? Também os mapas dos sorotipos. Então, em azul, né, o dengue 1, né, em laranjinho 2, em vermelho 3, em verde o 4. A gente vê o nosso estado com os 4 sorotipos. Né? Aqui também no Centro-Oeste, né? Mato Grosso do Sul, né? Então bem próximo aqui essa distribuição do 4, depois a gente não encontra mais ele, só aqui em cima, e mais a distribuição, né, dos tipos, né, 1, 2, 3 e 4. Aí depois uma informação final, né? Então, de 1.342.741 casos prováveis, uma incidência de 661,2 casos por cada 100 mil habitantes, 23.042 casos graves e com sinais de alarme, né? 940 óbitos, 837 ainda em investigação, 4% de letalidade, né? Então, eles calculam aí, né, o cálculo de letalidade segundo o denominador de casos de dengue, né, grave e com sinais de alarme. E menos 76,3% em relação ao número de casos no período anterior de 2024. O chikungunya, né, então também aqui nós temos nas primeiras semanas um aumento, depois uma queda, mantém, e aí ele desaparece aqui mais para frente, também com uma memória epidemiológica, né, que a gente não tem mais aqui agora. Então, o coeficiente de incidência de óbitos, tá? Aqui nós estamos em amarelinho, então, menos que 24,55 casos a cada 100 mil habitantes, tá? Em investigação em azulzinho, vermelho os óbitos, né? A gente vê uma incidência maior nessas regiões,
Então, são outras patologias, outros vírus, né, que se distribuem diferente da dengue. Então, aqui também, né, 90.265 casos prováveis, uma incidência de 44,5%, né, a cada 100 mil habitantes, 75 óbitos, 68 óbitos em investigação, 0,1% de letalidade e menos 59,4% dos casos, né, do ano passado. Zika, né, também nas primeiras semanas, né, um aumento considerável, depois ela multiplica, né, depois tem uma queda, tá? Também com a memória imunológica maior anterior. E também aqui na incidência em gestantes, que é o caso mais preocupante, né? Então a gente observa aqui os casos, né? Maior que 1,11 casos a cada 100 mil habitantes, no rosa aqui mais escuro, né? E aí depois ele vai diminuindo conforme essas cores vão mudando. E aqui pra gente, em São Paulo, né, Minas Gerais, 0,25 a 0,47 casos por 100 mil habitantes. Então a gente tem um pouco aqui distribuído, mas eu sempre falo, não é nulo, né? A gente tem que ficar de olho para isso não aumentar. Então é importante as notificações e principalmente aqui, né? Então o vírus gosta mais dessa região aqui, dessa população. Então aqui também, 3.163 casos prováveis, 1,6 casos a cada 100 mil habitantes, nenhum óbito, 281, né, casos prováveis em gestantes e menos 11,8% em relação ao período do ano passado. E para terminar, aí a febre amarela, né? Vale lembrar, a Paula acabou lembrando ontem, acabei esquecendo, né? São casos, né, não urbanos, né, que a gente tem. Mas o período, né, de monitoramento de 24 a 25 de julho, né, a junho, atualizado até agora, dia 12 de maio, 96 registros de transmissão do vírus, né, em primatas não humanos, né. Então a gente tem aqui em São Paulo, né, próximo de nós aí, Cravinhos, um caso, Luiz Antônio 9, Pitangueiras 2, Ribeirão 30, Santa Rita do Passa Quatro 1, né, então quer dizer, tá próximo da gente, né. Minas Gerais, né, também com bastante casos. No mesmo período, né, foram confirmados 114 casos humanos de febre amarela, 45 evoluíram para óbito, né, resultando em letalidade de 39,5%. Então, os casos tiveram locais prováveis de infecção, né, nos estados de São Paulo, aqui pra gente, Água de São Pedro, um caso, Brotas, 2, Campinas, 3 e Tirapina, 1, né. Aqui, Santa Rita do Passa Quatro e São Carlos também, 1. Né? São casos próximos da gente. Né? Então é isso que a gente vem observando, né? Assim, ó, o vetor, né? Assim, é importante pela transmissão dessas viroses, né? Que fazem parte, né, do nosso dia a dia. Né? E aí nos outros estados, né? Também bastante alarmante, alguns pontos, né? Mas a gente tem um vírus circulante. Né? Então a gente tem que ficar de olho para esse controle, né? Para esses doentes. E é isso. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês, né? Que a gente tenha, assim, aproveitar essa semana para ter essa conscientização, né? Para que a gente consiga levar isso mais adiante e a gente não desanimar, né? Porque às vezes a gente desanima, né? A gente faz, parece que dá murro em ponta de faca. E não é por aí. A gente tá nessa porque a gente faz parte desse compromisso. E a gente tem que lutar contra mesmo, né? Não adianta a gente desanimar porque o outro não faz, mas é trabalhinho de formiga, como a gente fala, e a gente tem que disseminar esse conhecimento, né? A população tem que entender isso e cada vez mais a compreensão vai chegando, né? Um dia vai dar certo e a gente tem que insistir. Muito obrigado. Eu acho muito importante o trabalho de vocês, né? Como cada um atua, né, na sua área, é muito importante, né? Cada um fazendo o foco, a gente soma e aí a gente progride. Muito obrigado, viu? Como o Walter comentou, eu vou ter que me ausentar depois para essas discussões, então se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, né, eu fico à disposição para poder responder, né, se tiver ao meu alcance. Não tenho vergonha. Pode levantar a mão que eu levo até o microfone aí perto. Agora que ninguém pergunta. Hein?
Então tá certo. Muito obrigado, viu? Ah, lógico. Imagina. A questão das optandas, daria para colocar no município? Para onde que a gente mandaria essas máquinas, né, para identificar? Pelo que eu entendi, elas são colocadas no município em alguns locais, em alguns bairros, principalmente quando a gente já teve mais incidência. Perdão, a sua carta, eu sou diretora da atenção básica de Betinga. E aí nós tivemos muitos casos de dengue lá esse ano. E aí essa questão dessas optandas, elas serviriam para nos ajudar, nos auxiliar, pelo que eu entendi, para poder ver esses focos e poder trabalhar esses bairros. Mas para onde que poderia mandar esse material para análise depois? Ó, eu não tenho competência para te responder isso. Posso? Cadê a Paula? A Paula, acho que... Ô, Paula, me ajuda aqui. Eu não tenho vivência disso. Ela quer saber a respeito das ovitrompas? Para quem que direciona para identificação depois de tudo? Ela é de Betinga. Então, quando tem as ovitrampas, geralmente eles treinam o pessoal para estar fazendo essa coleta dos ovos, né? Porque na ovitrampa o ovo ele vai ficar coladinho lá naquela paleta. E aí depois é encaminhado ao laboratório. Antes, se eu não me engano, era só sempre fazer esse tipo de trabalho. Aqui na cidade hoje a gente não faz. Tá? Mas quando é implementado nos municípios, pelo que eu li, né, o próprio Ministério faz esse treinamento com o pessoal do município. Mas aí a gente teria que entrar em contato com o pessoal do Ministério para... Acredito que sim, demonstrar interesse, né, e pedir para que seja feito esse treinamento. Depois você poderia me passar um endereço para a gente entrar em contato? Só outra pergunta nisso. Ô, Paulo. E a SUSEM? A SUSEM faz mais esse treinamento? Então, pelo que a gente sabe, a SUSEM ela foi extinta, né, há alguns anos. Então, assim, tem alguns pesquisadores que ainda estão na ativa, mas já não sei se faz esse tipo de trabalho. A gente tinha pesquisa de leishmaniose também, que aí também foi passado para o município, não é mais eles que fazem. Então, assim, sinceramente, essa informação nem sei te falar onde que eles estão atuando. Tá? Mas eram eles que faziam antes, sim. É difícil, né? Você vê, disponibiliza, mas não mostra o caminho final, né? Disponibiliza, mas não dá o caminho final, né? Acho que devia, assim, ó, quem te disponibilizou foi assim, ó, eu tô com 10 aqui, manda aí pra você. Né? Seria mais fácil, né? Assim, da onde que veio? O próprio município criar uma equipe para... É um fluxo, né? Um fluxo de ida e volta, né? Eles ficam responsáveis por fazer essas coletas, passar tudo e ver. Mas a minha principal dificuldade, para onde que eu envio? Então, Né? Se fazendo tudo isso, como que eu envio, depois eu tenho essa constatação, ó, realmente, né, para poder o fazer fluxo de retorno, né? Esperar o mundo eclodir, virar a larva e depois o próprio município. Se tiver uma pessoa treinada, examina a larva para ver se é de herpes ou não. Mas tem que estruturar. Assim, ó, normalmente a gente acaba enviando e eles dão retorno? Então, que assim, surgiu, eu vi essa possibilidade e aí eu até conversei com o Milton, que é o nosso coordenador dos setores. E aí eu fiquei, né, assim, conversa com o pessoal para a gente ver como que a gente consegue colocar e depois ter o retorno, né? Ó, realmente, tem os dados, como que a gente trabalha no... Sim. É o que eu acabei de falar, tem que ter um fluxo de ida e volta, né? Sim. Só foi, né? E aí não deram o caminho de volta pra vocês, né? Tem que falar assim, ó, quem que deu pra nós aqui, isso aqui? Quem que trouxe? Tá de volta, vê aí pra gente. Às vezes esse caminho não dá tempo de ser Ele está no surto, começando ali, até ir, voltar, escola. Nós somos uma empresa, né? Esse fluxo técnico eu não conheço. Mas assim, é um valor bem generoso
Porque é complicado para a gente também, né? Ó, precisa, não colocando valor a tudo. Eu acho que Sim. é a visão principal que a gente tem que Mas às vezes é mais caro uma pessoa internada do que fazer. Então, É. o problema é Não tá joia. Deixa eu me desmontar lá. Tá desligado. Viu? Professor, muito obrigado Obrigado a você. mais uma vez, né, por abrilhantar o nosso evento. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo, a casa é sua aqui. Obrigado. Conte conosco para precisar, né? E nós vamos continuar dando sequência, então. Mas antes disso, pessoal, Em relação às análises de larva, é somente o Estado que pode capacitar para análise. Não é aceitado treinamento por outro servidor. Mesmo que a gente, por exemplo, na nossa unidade nós já tenhamos pessoas treinadas, o responsável pelo laboratório tem que ser treinado pelo Estado. Por exemplo, aqui em Araraquara nós temos alguns servidores que são capacitados para identificar as larvas, eles fizeram treinamento em Ribeirão Preto. Então a gente pode estar entrando em contato com a GVE, agora realmente como foi extinto uma parte, né, uma parte está colaborando na GVE, para saber como estão sendo atualmente esses treinamentos. Até porque o responsável pelo laboratório assina o boletim e tem que ser capacitado pelo Estado. Tá? Então, assim, até uma dica para os municípios que se interessarem em relação à Alvitrampa, Araraquara, esse ano nós não estamos tendo essa ferramenta, mas até o ano passado nós tínhamos um contrato com a Ecovec. Então, se os municípios desejarem entrar em contato para saber como funciona, é uma ferramenta bem interessante, porque eles instalam realmente armadilhas em todo o município, fazem a coleta dos ovos semanalmente, isso vai para o laboratório deles, que é lá em Belo Horizonte, e eles analisam de qual mosquito eles mandam relatórios semanais, quantos são positivos, quantos são fêmeas, quantos são macho, identificam se tem qual arbovirose, né, se tem chikungunya, se é de zika. Então é uma ferramenta bem interessante também. Se algum outro município tiver interesse, a gente pode estar passando contato também. Serve uma ferramenta importante para avaliar a infestação também do mosquito. Então a gente utilizava essa ferramenta para direcionar as ações, priorizar os setores que estavam mais infestados. Bem interessante também. Mas em relação às larvas, eu vou tentar contato já com alguém de lá, para ver se ele já nos informa e a gente já passa para vocês, tá bom? Obrigada. obrigado. Bom, ninguém melhor que a Alessandra para poder explicar. Então, eu não sabia que um técnico de um município poderia treinar outro. Mas à tarde também o pessoal da GV vai estar aqui, 1h30, né? Então, quem for de outro município também quiser se informar, e a Alessandra já está vendo isso agora também, né? Então, é muito importante. Eu acredito que seja importante todo município ter isso, né? Não depender de outros municípios, né? Porque um surto pode virar uma epidemia muito rapidamente, né? Só colocando rapidamente, antes de chamar a Paula para a segunda palestra, pessoal, todos nós somos responsáveis pelas mudanças climáticas, né? Obviamente, nós não vamos conseguir resolver o problema da mudança climática global, mas nós podemos fazer a nossa parte, né? Quem tem árvore plantada na frente de casa aqui? Então, se você não tem uma árvore plantada na frente de sua casa, né, procure o órgão competente e plante de forma correta uma árvore na frente da sua casa. Né? Coleta seletiva. Quem faz coleta seletiva? Então, quem não faz coleta seletiva, passe a fazer a coleta seletiva. Separe o rejeito do resíduo e coloque na coleta seletiva. Então, são atitudes que parecem mínimas, mas se cada um de nós realizarmos, nós podemos contribuir sim com, pelo menos localmente, melhorar o problema da mudança climática. Pois é. Já reclamei, mas na minha rua não é. A coleta não é. Então eu coloco os catadores, aí demora muitas vezes 3, 4 semanas na minha calçada, porque não tem nem o uso de colocação. Que município você é? De Araraquara? Depois a gente vai pegar as informações e vai ver o que está acontecendo, tá certo?
E uma outra coisa importante, né, pessoal, é a gente ver, assim, principal causa das mudanças climáticas são emissão de gases do efeito estufa. No Brasil não é isso, né? No Brasil não é isso porque a geração de energia nossa geração de energia vem de uma fonte renovável que é a água, é hidrelétrica. Nos outros países são termoelétrica, tem que queimar carvão para poder gerar energia. Infelizmente, no nosso país, a principal fonte de geração de gases de efeito estufa é o desmatamento e a queimada, né? Então, a expansão da área agrícola através do desmatamento e as queimadas, tá? Então, assim, nós temos que repensar, né, as políticas nacionais de mudança do clima, tem que repensar nisso. E também dizer o seguinte, pessoal, quando a gente urbaniza, quando a gente coloca concreto, coloca asfalto, a água não entra na terra. A água não entra na terra, ela tem que ficar parada em algum lugar. Então, essa forma de desenvolvimento, de concretar e asfaltar, já está ultrapassada. Temos que pensar numa forma de urbanização com soluções baseadas na natureza, né? Deixar áreas para que a água da chuva infiltre na terra. Porque se a gente asfaltar tudo, concretar tudo, cimentar tudo, impermeabilizar tudo, essa água não vai ter para onde ir. E vai ficar parada e vai aumentar o número de criadouros. Então, a criação de unidades de conservação, como essa aqui, né? A criação de praças, de parques, de jardins, né? O aumento de área verde vai fazer com que melhore o clima, o plantio de árvores vai melhorar o clima e vai ter mais áreas de absorção de água e, consequentemente, menos criadouros. Pois não? Falando sobre área verde, né? Nós temos que pensar na área verde, geralmente os moradores do plano. O dia morando falou assim: nossa, faz 30 anos que eu moro aqui, alguém se faz isso. É área verde, área de preservação. A gente pode completar isso aqui para acabar com os problemas. Existe área verde. Então, as pessoas não têm consciência alguma. Acham que tem que completar a área verde. Eu falei para ela: se completar isso aqui, todo mundo vai morrer. Acaba com tudo, acaba com a natureza. Às vezes a gente tem que falar alguma coisa mais absurda, porque a gente não tem, por essa pessoa não cai de novo. É complicado, né? Então, assim, é um novo enfrentamento. Isso já é falado desde 1972, né, na Conferência de Estocolmo, na Suécia. Em 1972, os pesquisadores falaram assim, ó: se nós continuarmos a nos desenvolvermos dessa maneira, quando chegar no século 21, em 2025, nós vamos ver coisas até então nunca visto antes e podemos colocar em risco a extinção da espécie humana. O que aconteceu? Mais de 50 anos se passaram, nós não acreditamos nos pesquisadores e nós continuamos a fazer aquilo que não era para ser feito. A conta chegou. Quando vai ocorrer um evento climático? Que horas, em que local e que dia vai ocorrer um evento climático extremo? Não sei. Pode ocorrer hoje à noite, pode ocorrer amanhã cedo, pode ocorrer aqui, pode ocorrer em Angra dos Reis, pode ocorrer no Rio de Janeiro, pode ocorrer em Nova York, pode ocorrer em qualquer lugar do mundo e a qualquer hora e qualquer dia, né? Então agora nós temos que correr atrás do que nós não fizemos. A pergunta é: vai dar tempo? Né? Então a pergunta é essa. Agora eu gostaria de chamar a bióloga Paula de Souza Daniel, especialista em educação ambiental pela USP, especialista em manejo de vetores e pragas urbanas pela Uninter, especialista em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável pela Uninter e agente de controle de endemias da Secretaria Municipal de Saúde. Obrigado, Paula. A gente vai complementar um pouquinho o que o professor Adilson já começou. Eu falo um pouco de conhecimento de causa, porque eu sou agente de combate a endemias, então tem muita coisa aí que a gente vê no dia a dia que não é colocado na literatura, né? E fico muito feliz
primeiro pelo convite, né, dos amigos da Secretaria do Meio Ambiente, pela confiança, e feliz por ver os meus colegas de trabalho aqui também. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouco, então, sobre o Aedes aegypti, e começando, me incomodava muito o fato de cada pessoa, cada pesquisador que eu ouvia falar de uma forma. Então eu já ouvi Aedes aegypti, Aedes aegypti, Aedes aegypti, e aí eu falei, gente, né, tá difícil, qual que é a pronúncia correta? Então eu fui pesquisar, achei um professor de entomologia que disponibilizou um artigo de 2 pesquisadores, que a pronúncia correta é Aedes aegypti, tá? Então, a partir de hoje, aí se vocês verem alguém falando errado, vocês já corrijam, tá bom? Esse mosquitinho, ele veio lá do Egito, na África, entre os séculos, né, chegando aqui no Brasil, 17 e 19, durante o período das grandes navegações e do tráfico de pessoas. Hoje é sabido que os ovos do Aedes aegypti, eles ficam na natureza eles ficam aderidos ao recipiente mais de 450 dias. Isso dá mais de um ano. Então, provavelmente, o período, né, de tempo dos navios chegarem às outras cidades, vieram com recipientes com esses ovos aderidos, tá? Chegando aqui, a gente tinha as condições ideais, parecidas com a da África, e o vetor se espalhou como a gente tem visto hoje. A primeira manifestação aqui no Brasil foi em Curitiba, depois em Niterói, isso no final do século XIX, início do século XX. Na década de 50, a gente colocou ali entre parênteses erradicado, porque era uma outra situação, então assim, era uma, né, população ainda era praticamente toda população rural, a gente não tinha grandes centros urbanos, e essa ação de erradicar o mosquito foi por conta da febre amarela, não da dengue. Só que a gente sabe, né, hoje que isso não é possível, dele ser totalmente eliminado. Então, em 1960, ele apareceu e está aí até hoje. Documentada, a primeira ocorrência de dengue foi em 1981-82, em Roraima, causadas pelos sorotipos dengue1 e dengue4. As fases de desenvolvimento do mosquito, ele passa por 4 fases, 3 aquáticas, né, e 1 aérea. Então, a gente vai ter o ovo. Esses ovos, eles são minúsculos, a gente não enxerga, a fêmea coloca esses ovos na parede interna dos recipientes. Esse ovo, num primeiro momento, ele é branco, em contato com o oxigênio do ar, ele vai oxidando e vai ficando escuro. Mesmo assim, a olho nu é muito difícil a gente ver. Passa para o estágio de larva, depois de pupa. Aqui a larva ela possui 4 estágios, depois pupa e depois o mosquito. A gente vai ver aqui que essa informação do ciclo de vida de 7 a 10 dias está até um pouquinho defasada. Como o professor Adilson colocou, em virtude das mudanças climáticas, esse ciclo de vida aqui, alguns pesquisadores têm fechado em 7 dias, ou até menos, tá? Então, basicamente, a gente coloca entre 7 a 10 dias no verão, né? Agora, no inverno, que aqui também a gente nem tem um inverno tão rigoroso, eles demoram um pouquinho mais para desenvolver. No laboratório, a gente tinha larvas lá, que mantinha algumas larvas para os eventos. Essas larvas chegavam a ficar até 1 mês no último estágio larval, sem evoluir para pupa, tá? Então, coisas que a gente conseguiu observar em laboratório. Mas, assim, normalmente, de 1 semana ou menos, a gente já tem o ciclo completo do mosquito. Alimentação. Logo que eles nascem, macho e fêmea se alimentam de néctar e seiva de plantas. Macho nasce primeiro,
fica guardando a fêmea, depois de um período ali, né, se conhecendo, eles copulam e a fêmea passa a se alimentar exclusivamente de sangue. Macho e fêmea, eles são diferentes e a gente consegue ver isso a olho nu, né? Não para os míopes como eu, que aí, né, fica difícil, mas para quem vê o mosquitinho parado ali na parede, a gente consegue ver nitidamente. Essas antenas aqui, plumosas do macho, elas são bem nítidas, a gente consegue ver bem. E as antenas da fêmea, elas não têm tantos pelos, né? Elas são menos plumosas do que a do macho. É uma questão também de palpos. Os palpos das fêmeas são pequenos, os do macho são grandes. O macho, ele exclusivamente se alimenta de néctar e seiva, então ele precisa dos palpos maiores para abrir as peças florais, para chegar até o alimento. A fêmea não tem esse problema, né? A não ser nas pessoas que são muito peludas, mas normalmente ela pica em qualquer lugar, então na testa a gente não tem pelo, ela pica, então ela não precisa de um palpo para ficar abrindo caminho. A probóscide dela é muito comprida, então ela consegue picar por cima da roupa. Então muitas vezes a gente tá nos locais e sai de lá com picadas porque ela pica por cima da roupa. Aqui, essa imagem é maravilhosa, né, guardadas as devidas proporções da doença. Foi enviada para mim por um pesquisador da Bahia, ele é um entomologista. Então, são fêmeas de Aedes albopictus e Aedes aegypti. Então, ele conseguiu capturar aqui um momento, uma imagem, né, belíssima. É um animal muito belo, apesar do estrago que ele faz na gente, né? Mas é um animal muito bonito. Então aqui a gente vê nitidamente, né, os palpos aqui, ó, pequenininhos, tá? E a probóscide já na pele. Esse mosquito, ele é vetor de várias doenças. Então só de dengue a gente tem 4 sorotipos, infelizmente todos eles circulantes no Brasil. Normalmente a gente tinha variava assim, intercalava, né? Vírus 1 e vírus 2 circulando, vírus 3 até finalzinho de 2023, ele fazia 15 anos que ele não circulava, voltou, novembro a gente já começou a ter casos do sorotipo 3 circulando, em dezembro, no Rio de Janeiro, sorotipo 4, e aí, infelizmente, a gente voltou a ter os 4 sorotipos circulando no Brasil. Aqui na cidade, a gente tem 3 sorotipos, tá? Nessa epidemia que a gente teve, foi identificado o vírus 3, então agora a gente tem 3 sorotipos ocorrendo. Preocupante, porque a maioria da população tinha já imunidade contra o vírus 1 e o vírus 2. Dengue, ela produz imunidade permanente, tá? A gente vai ver lá na frente, quando a gente falar de maiaro e oropouche, os pesquisadores, eles não utilizam esse termo imunidade permanente, eles utilizam imunidade duradoura. E foi descoberto também um 5º vírus da dengue na Malásia em 2007. Houve um surto de dengue na Malásia. E em 2013, quando alguns pesquisadores americanos revisitaram essas amostras, eles descobriram que havia um vírus que era totalmente diferente dos outros e classificaram de vírus 5. Graças a Deus, não se teve mais notícias dele, ficou lá, né? E a gente torce para que fique por lá. Mas o mosquito da dengue também é vetor de zika, chikungunya, febre amarela e febre do maiaro. Então é um mosquitinho aí que é polivalente na transmissão de doenças. Essas próximas imagens aqui eu quis trazer só a nível de curiosidade. Eu estava assistindo essa reportagem e alguns pesquisadores explicam uma mudança assim nos sintomas devido a algumas linhagens. Então aqui a gente tem, né, os 4 sorotipos. Dentro desses 4 sorotipos a gente tem genótipos diferentes, que eles chamam de linhagens, né? Então aqui eu vou ter no sorotipo 1, 5 genótipos, no 2, 6,
aqui no sorotipo 3, 4 genótipos, e no sorotipo 4, 4 genótipos. O que acontece? Em 2022, a linhagem que ocorria aqui no Brasil era a asiática. Em 2022, fazendo análise também nas amostras de dengue, em Minas descobriram que havia a linhagem cosmopolita circulando. Alguns pesquisadores atribuem os sintomas mais intensos a essa linhagem, tá? Que a partir de 2022 começou a circular aqui entre a gente. Aí a gente entra na parte de período de viremia e período de incubação. Então, a fêmea, quando ela pica uma pessoa doente, o professor Adilson também falou disso, né? Que acelera o ciclo de vida do mosquito, mas o aumento de temperatura também aumenta a circulação do vírus no mosquito. Então, essa fêmea ela vai picar uma pessoa doente, adquire esse vírus, o que antes a gente colocava entre 8 e 12 dias, 8 a 10 dias de circulação, de desenvolvimento do vírus dentro do mosquito, hoje alguns pesquisadores colocam 5 dias. Então, assim, mudanças climáticas afetando a reprodução, né, do vírus dentro do hospedeiro, do mosquito aqui, que é o vetor. Então, essa fêmea pica uma pessoa doente, ela adquire o vírus, vai ter esse período, né, extrínseco, que a gente chama, que é o vírus ali se desenvolvendo no mosquito. Quando ela volta a picar outra pessoa, depois desse período, ela já tem o vírus, ele passou por todo o seu organismo, se alojou nas suas glândulas salivares e passa a transmitir. Então, ela picou uma pessoa. Quando ela pica uma pessoa, começa o período de incubação. A pessoa ela já tem o vírus, mas ela ainda não é capaz de transmitir a doença. Esse vírus ele vai lá para o baço, para o fígado, vai estar se desenvolvendo aqui, tá? De 4 a 7 dias, mais ou menos. Depois ele volta para a corrente sanguínea. Então, nesse período que ele volta para a corrente sanguínea, é que a pessoa está apta a transmitir a doença. Então, vai ser quando a fêmea vai picar essa pessoa, vai adquirir o vírus e vai estar passando a doença. O período de viremia começa um dia antes da febre e vai até o 6º dia da doença. Então, é em torno de 6 dias a gente tem de uma pessoa transmitindo o vírus. O que é importante? A pessoa doente com dengue, ela tem que passar repelente. Não são só as pessoas que estão à volta. A pessoa com dengue, ela está transmitindo, né? Principalmente ali na primeira semana que a gente viu. Então é importante que ela passe repelente para que nenhuma fêmea chegue até ela e pique e depois passe a picar as outras pessoas da casa ou do entorno ali da vizinhança. Então sempre sempre que vocês puderem, né? Orientarem os doentes com dengue a passar repelente, tá? Desde 2014, mais ou menos, a gente não tem a denominação de dengue hemorrágica. Esse tipo de denominação a gente não usa mais, a gente usa dengue grave. Por quê? Depois também a professora Heloísa vai falar sobre isso. As manifestações, elas são... a hemorragia não é a única manifestação grave da dengue. Então, a gente vai ter como sinais normais, né? Se é que a gente pode falar assim, febre alta, que são o que as pessoas mais relatam. A febre alta, a dor de cabeça e a dor muscular. Isso a gente vai ver que também é comum para as outras doenças que apareceram aí, como Urupuche e Maiaro, tá? E também zika, chikungunya, febre amarela, todas têm, a maioria, os mesmos sintomas, tá? Então, geralmente, febre alta, dor muscular, dor de cabeça. Aí a gente vai ter dor nos olhos também. E é bom ressaltar que essa dor de cabeça, ela é uma dor de cabeça diferente dessa dor de cabeça que a gente tem normalmente, tá? É uma dor de cabeça mais intensa, ela incomoda demais e ao mexer os olhos, parece que o cérebro lá dentro mexe junto. É ruim, é terrível. Acreditem, tive dengue 2 vezes, a recente há 1 mês e meio atrás, então é muito ruim. Aí a gente entra nos sinais de alarme, que são dores abdominais, tá?
Vômitos intensos, a pessoa vomita várias vezes durante vários dias. Não é normal. A pessoa com dengue começou a vomitar, postinho de